Bem, meus amados, vamos falar hoje sobre aquilo que é mais esperado pelos cristãos no mundo inteiro: a volta de Jesus. Isso mesmo, a volta de Jesus. O próprio Jesus falou no capítulo 14 do Evangelho que escreveu João. Ele diz: não se turbe, não preocupe o coração de vocês. Creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar lugar. Se eu for, voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Então essa é a esperança, deve ser a sua maior esperança nessa terra. É a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percorrendo a palavra de Deus, nós encontramos os profetas do Antigo Testamento falando sobre a sua vinda. Por exemplo, Daniel, no capítulo de número 7, versículo de número 13, 530 a.C., olha o que é que ele vai dizer: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Então Daniel, ele já nos profetizava pelo Senhor sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos o profeta Zacarias, no seu livro, no capítulo 14 e versículo de número 4, 520 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Veja o que é que ele diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então veja também o profeta Zacarias falando sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos o profeta Malaquias, já há 430 anos antes de Cristo, falando: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como sabão dos lavandeiros até ele. Então veja que Malaquias também está falando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que Jesus vai voltar. Ele mesmo falou, não só pela sua própria boca, mas também através dos profetas. Jesus também vai nos mostrar que até o testemunho dos anjos mostra a sua vinda. Isso mesmo. Atos, no capítulo 1, no verso de 9 a 11, 70 depois de Cristo, ele diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, e o recebeu, ocultando-se, preste atenção, e o recebeu ocultando-se aos seus olhos. E estando eles fitos, olhando para a ocultação de Cristo nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, quer dizer, dois anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que vocês estão tão admirados? Esse Jesus dentre vós foi recebido lá em cima, no céu, e há de vir assim como para o céu vocês estão vendo subir. Então, meus amados, até os anjos testificam da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos continuar no no Novo Testamento. Vamos continuar nesse livro maravilhoso. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, veja o que o apóstolo São Paulo fala: e eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados
porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então veja o grande testemunho do apóstolo São Paulo falando sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Tiago, no capítulo 5, no verso 8, ainda no Novo Testamento, ele diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10, ele vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então percebemos aí que não é somente no Antigo Testamento que está falando da vinda do Senhor, muito mais no Novo Testamento. O testemunho também agora é de João, no capítulo 1 da sua primeira carta, aliás, no capítulo 2, no verso 28 da sua primeira carta, João diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aleluia, Jesus está voltando. Também Judas escreve no capítulo de número 1, no verso 14, ele diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, dos seus santos. Amém? Então Jesus aí virá com certeza com a sua igreja. Aleluia. O testemunho dos escritores do Novo Testamento continua. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus também vai falar em João 14:3, aonde eu citei o primeiro versículo da nossa meditação: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus amados irmãos e irmãs, amigos que nos escutam, prepara seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo para se encontrares com Cristo Jesus. Ele está vindo, pode ser agora, pode ser a qualquer minuto, a qualquer segundo. Prepare-se. Ainda o livro do Apocalipse, escrito por João, no capítulo 22, verso 20, ele diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus está vindo para nos buscar, para buscar vocês. Ainda nós temos o testemunho na hora que Paulo estava escrevendo e celebrando a Santa Ceia do Senhor, no primeiro livro aos Coríntios, no capítulo 11, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo está vindo e você precisa estar preparado. Nós percebemos pela Bíblia Sagrada que Jesus veio como um cordeiro, e como cordeiro ele tinha características especiais. Por exemplo, ele vai falar, a própria Bíblia vai dizer que ele era manso. Isso mesmo, manso. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Então, uma das características desse cordeiro maravilhoso era a sua mansidão, tá certo? Mas Jesus, quando voltar, não voltará como um cordeiro, voltará como um juiz, tá certo? Que vai julgar as nações, julgar o mundo. Ele voltará como um leão da tribo de Judá, um leão poderoso,
Mateus 28, 18 vai dizer: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder está concentrado em Jesus, tanto nos céus como também na terra. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último e vivo, eu estou vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho sobre as minhas mãos as chaves da morte e também as chaves do inferno. Então perceba que Jesus voltará não mais como um cordeiro, mas agora como leão da tribo de Judá, um juiz, tá certo? Ainda Jesus como um cordeiro, ele vai dizer que era manso, mas também era humilde, isso mesmo. Filipenses 2, 5 e 8 vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja aí a humildade de Cristo Jesus. Aleluia! Mas agora vamos ver uma característica de Jesus como um leão, como um rei da justiça. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7 e 9, vai dizer: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja, meus amados, como é preocupante para aqueles que não obedecem a sua palavra, o seu Evangelho, para aqueles que deixam o Evangelho, deixam Jesus para estarem provando os pecados deste mundo. Ele vai dizer: olha, haverá vingança sim, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, principalmente para aqueles que conheceram o Evangelho e viraram as costas para Jesus, querendo e desejando o mundo muito mais do que Cristo Jesus. Só lembrando, meus amados, que Jesus voltará em duas fases. Na primeira fase, ele vem para levar a igreja, para arrebatar a igreja, todos aqueles que estão em obediência com ele, e estarão com ele, segundo a Bíblia, nas bodas do Cordeiro, isso mesmo, nos céus, ali, 7 anos de bodas de Cordeiro, 7 anos de festa, mas infelizmente aqui na terra ficarão todos os que desobedeceram sua palavra, inclusive os desviados, na tribulação, e após 3 anos e meio, na grande tribulação, onde a Bíblia diz que vai ser um tempo horroroso, um tempo de muito sofrimento, de muita angústia e de muita dor. Então, medite comigo, é melhor ir na primeira, é melhor ir no arrebatamento da igreja, e Jesus está voltando. Prepara o seu coração, prepara a sua alma, não diga assim: eu não estou preparado. Ele veio justamente para preparar você. Deus abençoe sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Até uma próxima reflexão, no nome de Jesus. Deus abençoe.